Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4. Louvamos ao Senhor pelo privilégio de servi-lo, de estar na presença dEle, Ele é digno. Amém. Da glória. Vamos colocar em pé para fazer a leitura da palavra de Deus. A partir do versículo 23 ao versículo 31. Quantos encontraram, digam amém. Amém. O texto sagrado afirma o seguinte: uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Dissestes que, por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram, os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o ungido, o seu ungido. Porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede a teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar e onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, diante da tua maravilhosa presença, nós nos apresentamos. Reconhecemos a nossa pequenez e a tua grandiosidade, o teu poder. Diante da tua presença, mais uma vez, clamamos pela tua misericórdia, porque estamos diante da tua preciosa palavra. Ó Deus, que o teu Santo Espírito nos conduza na reflexão desta noite e que nós sejamos de igual forma impactados pela presença do teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados? Mantenha a sua Bíblia aberta. O texto que nós iremos meditar, nós iremos trazer a aplicação a partir da temática: a igreja cheia do Espírito Santo, ela é vitoriosa. A igreja cheia do Espírito Santo é vitoriosa. O contexto desta passagem conhecemos muito bem. Estamos aqui diante de Pedro e João, que no capítulo 3 estava indo no templo, e na porta formosa existia um coxo. Alguém que estava ali, provavelmente sendo inclusive percebido por esses dois grandes homens de Deus durante algum tempo. E chegou um determinado dia em que, na ousadia do Espírito Santo, eles contemplaram aquela situação e, movidos pelo próprio Espírito Santo, agora não estavam olhando simplesmente como um homem que já fazia parte do cenário, mas olharam para aquele homem e viram como que digno da misericórdia de Deus para com as suas vidas. Olhando para aquele contexto, então, ao invés de dar-lhes uma assistência, eles proferem uma palavra de fé: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E naquele exato momento, este homem então se ergue, ele então segue, e está próximo ali de Pedro e de João. E aqueles homens do Sinédrio, observando aquele acontecimento, começam então a se aproximar destes homens de Deus.
A atitude deles é proclamar a palavra do Senhor. Ele começa a anunciar aquilo que desde o Antigo Testamento era anunciado a respeito do Messias, da obra de Jesus Cristo e daquilo que eles próprios haviam realizado com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não reconheceram, como nós bem já sabemos. E então Pedro e João estavam nesta autoridade, na ousadia do Espírito Santo, proclamando, e quiseram então calá-los, quiseram cercear os direitos, a liberdade que eles tinham, porque eles estavam então proclamando. E na ótica daqueles sacerdotes, dos anciãos de Jerusalém, eles estavam então desestabilizando a religião judaica. Mas eles estavam então proclamando o verdadeiro evangelho. Eles compreenderam que se cumpria em Jesus Cristo, de fato, o Messias, o ungido de Deus, que veio para libertar o cativo, que veio para trazer vida àqueles que estavam mortos em delitos e pecados. E nós vemos aqui que a igreja já havia recebido a descida do Espírito Santo. E eles estavam então replicando, agindo na dependência desse mesmo Espírito, para que as pessoas compreendessem esta mensagem, fossem libertas e agora pertencessem à família de Deus. Estamos diante de um cenário em que era contrário a estes homens, era contrário à igreja. E eles não se calaram. Eles não ficaram em silêncio, pelo contrário, eles permaneceram na mesma ousadia. Eles se posicionaram como crentes genuínos que confiam no seu Deus, que não estavam sendo levados pelas circunstâncias. Aliás, é nesta mesma pregação que Pedro vai afirmar: mais importa agradar a Deus do que agradar a homens. Eles estão então afirmando, baseados em quem eles tiveram uma experiência e que, portanto, eles estavam engrandecendo o nome de Deus. Eles estavam entronizando ao Senhor e chegam a afirmar no versículo 12 do capítulo 4: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro e João estavam, não apenas experimentaram, mas eles estavam agora transmitindo a vida, estavam levando o evangelho àquelas pessoas que eram aprisionadas pela religião. E quando nós olhamos para esta igreja, apesar do cenário que agora se levanta contra o povo de Deus, agora no cristianismo, agora então se levantando contra eles, parece que os cenários sendo contrários, nós não vemos homens e mulheres temerosos, não vemos homens que recuaram, não vemos homens que silenciaram, senão pelo contrário, eles permaneceram na sua posição e na sua missão. Eles continuaram proclamando a palavra de Deus. Logo nós podemos compreender de forma muito clara que a vitória da igreja não é medida pela ausência de conflitos, mas sobretudo da postura que nós temos diante das adversidades. Foram assim que estes homens venceram. Eles foram mortos, mas eles venceram. Não foram as circunstâncias que os calaram, não foram as adversidades e as perseguições que os silenciaram, mas eles venceram. Não é, portanto, a ausência de problemas e de circunstâncias e momentos difíceis que vai dizer que a igreja do Cordeiro, ela é vencedora. Não, iremos passar por todos estes momentos, mas é como você e eu nos portamos diante destas adversidades. E é por isso que a igreja cheia do Espírito Santo, ela não será, ela é vitoriosa. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não teme a homens.
A igreja cheia do Espírito Santo, ela não está preocupada se a maré está soprando ou está te conduzindo para o lugar certo. A igreja cheia do Espírito Santo está fincada e fundamentada na palavra de Deus, e nela não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. A igreja cheia do Espírito Santo é corajosa. A igreja cheia do Espírito Santo, ela proclama, ela ora, ela se rende, ela então quer anunciar para que outras pessoas também venham para perto de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo, portanto, ela é vitoriosa. Você é vitorioso em Cristo Jesus se você é cheio do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, não é o cenário, a escassez, a ausência de pessoas que parecem nos dizer algo. Aprendemos esses dias, não sejamos conduzidos pelas nossas emoções e sentimentos, mas nós devemos, pela palavra de Deus, dar ordem à nossa alma: aquieta-te. Aquieta-te e olha para o autor e consumador da tua fé. Aquieta-te e então aguarda e veja o que o Senhor Ele fará. Aquietem-se e saibam que o Senhor Ele é Deus. E é por isso, amados, que nós, olhando para o livro de Atos, nós precisamos desejar esse enchimento do Espírito Santo. Olhando para estes homens cheios de Deus, eles faziam coisas extraordinárias e que, portanto, você não pode e eu não posso nos acostumarmos a uma vida indiferente, alheia, como que fazendo pouco caso da presença de Deus ou da sua obra bendita na cruz do Calvário. A vida cheia do Espírito Santo, como dizia o nosso amado pastor Wagner, em memória, é uma vida cheia de alegria, é uma vida cheia de experiências novas. Uma vida cheia do Espírito Santo é alguém que não está limitado à realidade, ao natural, à racionalidade. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida guiada pelo próprio Deus. Quantos querem ser guiados por Deus? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Nós vamos então verificar a partir do texto pelo menos 4 verdades do porquê a igreja cheia do Espírito Santo, ela de fato é vitoriosa. Como que nós observamos no texto sagrado, através de verdades aqui explicitadas, podemos aplicar à nossa vida uma atitude diferente diante do dia mau. Diante daqueles que perseguem, diante das negativas, diante das frustrações, diante das enfermidades, diante dos levantes do inferno, como então vencer? Eu quero então destacar a partir do primeiro aspecto, primeira verdade que o texto nos apresenta. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é vitoriosa através da comunhão e da unidade. Dê glória a Deus. A igreja cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, ela é unida. A igreja cheia do Espírito Santo preza pela comunhão, preza pelo relacionamento, preza por zelar pela imagem do seu irmão, não expondo a sua nudez, as suas falhas e fraquezas. Pelo contrário, cobre. Pelo contrário, protege. Pelo contrário, luta pela unidade do povo de Deus. E é o que nós vemos nos versículos 23 e o 24, a parte A. Uma vez soltos, porque estavam presos, uma vez soltos, o que eles fizeram? Eles não foram para os seus lares. Eles não procuraram descansar depois, provavelmente, de momentos difíceis, aonde eles estavam presos, não. O que eles fizeram de imediato foi se aproximar da família de Deus. O que eles fizeram foi reunir-se com os seus irmãos. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus.
Quando Pedro e João saem de um momento de conflito com os sacerdotes, com os maiorais da lei, com aqueles homens da tradição judaica, quando eles saem deste ambiente, a primeira coisa que eles procuram é os seus. Meus amados, olhe para a sua direita e para a sua esquerda. Sei que existe a ausência de algumas pessoas hoje, mas olhe para a sua direita. É a sua família. É a sua família. E talvez você esteja ao lado da sua esposa, ou do seu namorado, ou do seu filho. Sim, é sua família de sangue, mas aqui nós estamos diante da família de Deus. Nós estamos aqui reunidos e o que nos liga é o sangue de Jesus Cristo. Nós somos irmãos espirituais. Meus amados, em determinada passagem vai estar escrito em que a mãe e os irmãos de Jesus estavam chamando Jesus, vem aqui. E Jesus então respondem, olha, quem é minha mãe, o meu pai e meus irmãos? É quem faz a vontade do meu Pai. Meus amados, é o nosso irmão mais velho. Temos o irmão próprio Deus. Então pertencemos à família de Deus, e nós, diante das adversidades, precisamos compreender que nós temos refúgio na família da fé. Aqui não é lugar onde nós simplesmente transitamos para renovar as baterias, as forças para enfrentarmos a semana. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados por Deus, através dos dons que Deus confere e de uns para com os outros. A igreja é este ambiente onde nós experimentamos o amor de Deus. Eles encontraram o seu lar na igreja. Os apóstolos tinham essa consciência. E aí individualmente você pode avaliar o que é a igreja para você. O que é este ambiente em que senta-se no mesmo lugar, aonde geralmente conversa-se com as mesmas pessoas, adentra-se e sai, parecendo que não faz muita diferença o estar ou não estar para algumas pessoas. O que é a igreja? O que é esse ajuntamento de pessoas? Meus amados, nós somos o espólio do sacrifício de Cristo. O que é espólio? É a recompensa do sacrifício de Jesus Cristo. Você consegue entender isso? A igreja não é um prédio com a iluminação bacana, onde toca-se músicas excelentes, aonde o expositor consegue cada vez mais lhe instruir. Apenas não é isso. Nós somos a recompensa do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados, entender, compreender e viver baseado nesta verdade lhe dá propósito, lhe dá sentido, lhe dá direcionamento. Este grupo que se reúne aos domingos, espalhados pela face da terra, são consequência da obra bendita de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Igreja não é uma qualquer religião. A igreja genuína da palavra de Deus, que nasce da palavra, que está fundamentada na palavra, é o resultado do amor de Deus manifesto em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Como não dá valor à igreja? Mas muitos não dão. Como não valorizar os irmãos na sua multiforme graça, com tantas diferenças? Olho para a minha vida, olho para a vida de Ivo, olho para a vida da minha irmã, olho para a vida de Paulinho e de tantos outros. Quantas características diferentes, personalidade, temperamento, todos nós sendo santificados pela palavra, pelo Espírito Santo, todos nós sendo aperfeiçoados, mas nós somos família. Meus queridos, quando nós trazemos o paralelo para a realidade das nossas famílias, você não escolhe aonde você nasceu. Possa ser que você tenha tido um pai difícil, uma mãe difícil, ou até mesmo você é uma pessoa difícil, mas não há como você rejeitar a sua filiação.
a sua genealogia, não há como você riscar a sua história, logo também você não escolhe aonde você nasce. Talvez haja uma frustração na sua alma, porque você compara com quem você gostaria e acha que deveria ser o seu pai, a sua mãe, a sua irmã e talvez até, enfim, sua esposa e esposo. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Da mesma forma que nós não temos como escolher a nossa família natural, da mesma forma nós precisamos nos adequar enquanto família de Deus, diante de realidades diferentes, contextos diferentes, conflitos diferentes, maturidades diferentes, e nós precisamos andar de mãos dadas. Como chegar ao céu dividido e fatiado? Não existe isso na palavra de Deus. Isso não é bíblico, meus amados. E Pedro e João compreendiam esta verdade. Há um teólogo então que vai dizer assim como em geral nós procuramos a nossa família para abrirmos o nosso coração, para buscarmos ajuda, quer seja emocional, espiritual, inclusive financeira, da mesma forma nós devemos buscar a família da fé. Eu não estou dizendo que você tem que falar todas as coisas que te acontecem para todas as pessoas da igreja, mas você precisa buscar amigos espirituais dentro do povo de Deus para te acolher, para te aconselhar, para te confrontar, para orar por você, para você encostar a cabeça no ombro e chorar. Meus amados, você não é super alguma coisa, você é pó, e você precisa do povo de Deus, precisa da ajuda do povo de Deus, conduzida pelo Espírito Santo. A igreja é algo valiosíssimo. Eu não consigo entender como muitas vezes não se dá valor à igreja. Meus amados, é um privilégio fazer parte da família de Deus. E Pedro e João entendiam. Alguém cheio do Espírito Santo é alguém que compreende a realidade espiritual de quem nós somos nele. Mas aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, Romanos 8. Mas aqueles que estão no Espírito, estes sim que são filhos de Deus. E nós vemos que lá nós pertencemos à família, porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Você se sente assim, filho de Deus, filha de Deus? Quando você, na verdade, nasce de novo, não estou falando de um quadro de membresia em um sistema que falha, que erra, que está desatualizado. Eu estou falando da igreja universal, a igreja que está rolada nos céus, a igreja que não tem divisão na ótica de Deus, é um povo só, antiga e nova aliança, a igreja do Cordeiro. É este povo que nós devemos amar, é por este povo que nós devemos lutar, interceder, dar as mãos, não desprezando os seus consanguíneos, mas sobretudo entendendo que em nós habita Deus, e que nós temos algo para oferecer, que aqueles que são da sua família e não servem a Deus não podem oferecer. É neste ambiente onde nós então crescemos em unidade e em comunhão. É nesse momento que nós devemos então buscar crescimento nesta unidade. É preciso esforço, empenho, é preciso valorizar o ancião e também a criança, o jovem, com toda a sua impetuosidade, falta de maturidade, decisões erradas, olhando com misericórdia para quem precisa de misericórdia, mas também confrontando quem na sua altivez se posiciona. É o povo de Deus. Diferenças, talentos diferentes, emoções, forma de reagir diferente, mas você é o meu irmão em Cristo. Você é a minha irmã em Cristo. E Pedro e João entendiam isso e, portanto, eles buscavam a comunhão com os santos. Comunhão com os santos.
Sabe, amados, às vezes nós estamos em um ativismo tão frenético que nós não temos sequer ocasião para termos essa união. Entramos, participamos das programações, saímos e aguardamos a próxima programação. Não é esse o propósito da igreja, apenas. Nós precisamos caminhar juntos. Como conhecer a sua realidade e a sua diversidade se nós não estamos de mãos dadas, entendendo a sua dor, as suas carências, aquilo que você precisa? Como entender o que você realmente necessita se não caminharmos uns aos lados dos outros? Logo, eles anunciam o que os anciãos estavam fazendo a eles, ou fizeram a eles. Eles abriram o coração, eles nos prenderam, eles nos perseguiram, eles nos confrontaram. E sabe por que eles falaram isso? Não falaram para causar medo, mas falaram para que os irmãos da igreja soubessem pelo que orar. Como orar de forma direcionada, não para causar temor em seus corações e imediatamente, de forma unânime, ou seja, a totalidade dos irmãos não ficaram conjecturando, mas o que foi que Pedro e João eles fizeram? Por que eles foram presos pelas autoridades judaicas? Não, eles acreditaram no testemunho, e eles de igual forma, imediatamente e unanimemente, todos levantaram a voz a Deus. Meus amados, quando nós tomamos conhecimento de uma causa muito difícil, não é para você simplesmente sair compartilhando, para não chamar fofocando com outras pessoas. Quando você toma conhecimento de uma causa difícil demais, é porque Deus está te dando o privilégio de abraçar a causa em oração e ajudar o seu irmão. Lembremos-nos, não é para expor, é para cobrir a nudez. Nas fraquezas, seja o sustento de oração, seja aquele que abraça, que entende, que acredita. Meu amado, você pode estar nesta condição, mas não é aí que Deus ele te quer. Pode estar passando por um momento difícil, mas certamente Deus irá trabalhar e trará um novo tempo para a sua vida, unidade e comunhão. Como você e eu estamos diante dessa realidade bíblica, olhando para a vida desses homens cheios de Deus? Queremos ser pessoas vitoriosas, uma igreja triunfante, uma igreja que vence, e o texto nos afirma que o posicionamento deles, em primeiro lugar, era buscar o elo, o vínculo da paz, da comunhão, da unidade, ter uma mesma forma de pensar. Isso não é fácil, mas é necessário ser buscado. Você busca a unidade desta igreja? Você cobre ou apaga os fogos que surgem no meio do povo de Deus? Você intercede um pelos outros? Ou você está aqui como espectador, aguardando apenas ser servido? Meus amados, esta não é a realidade bíblica. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Manifeste esse cheio do Espírito Santo, zelando pela unidade do povo de Deus, ajudando uns aos outros na caminhada, porque no final das contas, todos nós iremos para Jerusalém celestial. Não haverá uma departamentalização, não haverá uma separação, não haverá placas denominacionais. É o povo de Deus que irá para o céu. Chegaremos lá pela fé, certamente ouviremos o nosso nome. É o povo de Deus. E por que tanta dificuldade em zelarmos pela unidade do povo de Deus? Deus então ele nos convoca nesta noite para andarmos mais unidos, ou seja, nos momentos de tribulação, onde você busca refúgio? Qual é a pessoa que você então procura
para abrir o seu coração. A igreja vitoriosa, amados, é aquela que entende que precisa de Deus. E a forma que Deus escolheu para demonstrar o seu amor é justamente através da vida deste e desta que está do seu lado. É através do povo de Deus que Ele manifesta o seu amor. E é por isso que está escrito em João 13:35: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns pelos outros. Sem amor, como as pessoas, o mundo reconhecerá que somos discípulos de Cristo? É lutando pelo vínculo da unidade, é justamente buscando essa comunhão que nós estaremos demonstrando. Então, gente precisa de gente. Eu preciso de você. Nós não fomos criados para vivermos de forma isolada. Nós não fomos criados para vivermos uma vida independente. E é interessante, porque na mentalidade de que, usando esse exemplo no casamento, depois que você se casa, não existe mais meu e o seu, é o nosso. Na família de Deus não é distinto. Não há como você então querer separar essa realidade. Pastor, eu não gosto de visitas porque é a minha vida. Meus amados, estamos vivendo em comunidade. Precisamos reconhecer as nossas limitações e também abrirmos os nossos corações. Por quê? Porque nós precisamos compartilhar os fardos da vida, as lutas que nós enfrentamos. E uma marca característica de uma igreja cheia do Espírito Santo, que é vitoriosa, é justamente zelar pela comunhão e pela unidade. União e comunhão. Nós precisamos de comunhão. E quando nós vemos aqui um povo então que não se isolou, mas deu as mãos. Busque a comunhão, pois é aqui que as portas do céu, elas se manifestam, se abrem através da unidade, é através do povo de Deus. Você pode olhar para a igreja cheia de falhas, mas se houver sinceridade em nosso coração, em buscarmos uma vida de retidão, de santidade, você será um instrumento de edificação para o seu próximo. Você não será uma pedra de tropeço. Você irá dar conselhos sábios, fundamentados na palavra. Você se preocupará com a causa do irmão, irá com ele até o final daquela luta. A segunda verdade que o texto nos apresenta encontra-se na parte B do versículo 24 ao 28. Fala justamente que uma igreja vitoriosa, ela é reconhecida através dessa compreensão da soberania de Deus. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que olha para a palavra de Deus e consegue ver os atributos de Deus, consegue ver a grandeza do Deus a qual nós servimos e que, portanto, Ele as reconhece em sua própria vida e caminhada. E disseram: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos uma igreja em unidade, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o poder de Deus. E reconhecer o poder de Deus não é apenas quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem, a maré ajuda, o vento leva, as coisas contribuem, mas é sobretudo quando não vai bem. Estamos nesse quadro em oração, juntamente com o nosso irmão Obed. Como alegrou o meu coração em chegar hoje lá e ouvir a postura de fé, hoje, naquele quadro.
naquele cenário, sem movimento dos joelhos para baixo. Mas agora eu ouvi um jovem homem casado: pastor, eu vou vencer pela fé. Pastor, eu creio no poder de Deus. Isso não vai tirar e roubar a minha alegria em Deus. Meus amados, isso é confiança na soberania de Deus. Se alegrar e crer que Ele é bom, justo, grande e poderoso. Quando tudo vai bem, é fácil demais. Mas quando você passa por um momento difícil, qual é a tua e a minha reação? Como nós reagimos diante do dia mau, diante das circunstâncias adversas que se apresentam? Logo, a igreja vitoriosa ora fundamentada em que Deus Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é o Senhor, o Quírios. É Ele quem está sentado no alto e sublime trono. Este é o nosso Deus. Não olhe para a adversidade, olhe para o Senhor. Uma igreja cheia do Espírito Santo não olha constantemente para o vento, mas olha constantemente para aquele que é o Senhor do vento. Ele acalma a tempestade, Ele aquieta a tua alma, Ele traz segurança, é o Senhor soberano. A igreja então orava baseada nos atributos e soberania de Deus. E a palavra usada para soberano é despotes, que diz respeito a um senhor de um escravo que tem posse. Ele é o teu Senhor, você é propriedade de Deus. Você pode dizer amém? Não tem ninguém para ser o nosso Senhor. O teu Senhor não pode ser o teu dinheiro. O teu Senhor não pode ser o teu emprego, o teu negócio, os teus projetos, o teu sonho. O teu Senhor é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ele está acima da criação. Meus amados, Ele é o Senhor. Ele é absoluto, Ele é pleno, Ele é completo, Ele te entende na tua falha, na tua limitação. Ele é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é aquele que então está contigo no dia bom, mas sobretudo no dia mau. É o nosso Senhor. Então eles reconheceram que o Criador dos céus e da terra é superior a qualquer autoridade desta terra. Olhe para o presidente da república, olhe para o seu pastor, olhe para um policial, nada se compara na autoridade de Deus. Na autoridade de Deus, a autoridade de Deus. Ao nome do Senhor Jesus Cristo foi dada toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E diante desta autoridade, todo joelho há de se dobrar e confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós, igreja, temos o privilégio de fazer isso aqui agora, não para juízo, mas aqueles que endurecem o seu coração, lá farão para juízo, irão reconhecer, vão ter que confessar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E então eles vão citar o Salmo 2. Não sei se você já teve a oportunidade de ler o Salmo 2. O Salmo 2 revela a soberania de Deus na sua onisciência, em que o salmista é usado para afirmar: e os reinos se levantam contra o teu ungido. É o que o texto está afirmando. Por que os reinos dessa terra se levantam contra o teu ungido? Mas sabe o que o Salmo vai dizer? O Senhor olha do céu e ri. O nosso Deus olha para a terra, e aqueles então que acham que são alguma coisa e podem então impedir os planos de Deus, e ri. O salmo que eles estão usando apontam justamente que, apesar de saber que a humanidade caída se objeta, se rebela, se contrapõe, é indiferente a Deus, Deus olha para eles e simplesmente ri. Coitados mortais. Meus amados, o nosso Deus é o Senhor realmente de todas as coisas.
E aí então, outro teólogo vai afirmar, à luz dessa palavra, a situação perde o caráter desnorteador e assustador. Por quê? Porque essa realidade já existiu no passado. Deus, sendo onisciente, anteviu que os reinos se levantariam contra o Senhor Jesus Cristo. Não é novidade para Deus. Deus não é pego de surpresa. Sabe aquela situação que você jamais imaginou, parece que saiu do seu controle? Deus já sabia que iria acontecer. Não importa qual o tamanho do problema, Deus ele já sabia. Então a igreja cheia do Espírito Santo, ela entende que inclusive a morte de Jesus, realizada pelos homens da lei, já estavam dentro do plano de Deus. Perceba, a tal ponto como o mundo se levanta contra Deus, está registrado: Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo. Só que Herodes e Pôncio Pilatos eram inimigos, e eles se levantaram contra Deus. O mundo não gosta de você, porque você é povo de Deus. O mundo nunca irá nos amar, e nós nem precisamos querer o amor do mundo, porque o que nós experimentamos em Deus é o que o mundo não tem para oferecer. Esta paz que reina em nossa alma, só encontramos em Jesus Cristo de Nazaré. Esta alegria, esta ousadia, esta liberdade, inclusive de não pecar, só encontramos em Jesus Cristo. E então, João 7,7 afirma o seguinte, deixa-me voltar. Os inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo, afirma assim: o mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que as suas obras são más. Voltemos mais um pouco em João capítulo 3, quando ele afirma o seguinte: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras más não sejam reprovadas. Contexto que nós vivemos hoje é um contexto em que a sociedade se vangloria dos seus pecados. A apologia ao pecado é algo divulgado, é algo glorificado, é algo entronizado, reconhecido diante das leis e diante dos homens. Mas estas pessoas não vêm para a luz, porque a luz denuncia as suas obras são más. Mas nós que somos da luz, nós que amamos ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos amou primeiro, nós gostamos da luz. Ilumina minha alma, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Se Ele é a luz do mundo, Ele também nos comissiona: vocês são a luz do mundo. Que coisa linda! Refletimos a glória de Deus quanto mais nos aproximamos de Deus. Enquanto eles se rebelavam contra Deus, os filhos de Deus então se aproximam e dão as mãos e morrem pela causa do reino. Tudo bem, você pode não estar em uma nação que te persegue, você não vê alguém sendo morto por amor a Cristo, mas minimamente você tem que matar o seu eu para seguir a Cristo. Você tem que morrer todos os dias. Essa carne miserável que nos puxa para o pecado, que nos inclina e nos impulsiona para fazer aquilo que não agrada a Deus, é justamente essas práticas que você precisa denunciá-las, confessá-las diante de Deus e, sobretudo, deixá-las. Então a igreja cheia do Espírito Santo entende que Deus se utiliza da malignidade dos homens para cumprir os propósitos de Deus. Olha que coisa extraordinária. Deus, sendo soberano, não pode ser responsabilizado pelo pecado do homem.
O homem, cada um, aquele que pecar, este pagará, este irá morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Deus se utiliza, meus amados, Deus permite, Deus então se utiliza, porque até o perverso é criado para o dia mau, está na palavra de Deus. Mas Deus está no controle, mesmo no dia mau, mesmo quando o perverso se levanta, mesmo quando Herodes e Pôncio Pilatos, os judeus e os maiorais da lei se unem em um conluio contra o nosso Salvador. Ele é o soberano. Os planos de Deus tinham que se cumprir e irão se cumprir em minha e em sua vida. Não importa se levantam-se pessoas contra as nossas vidas, nós iremos vencer. Nós somos vencedores porque estamos em Cristo Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, tomando o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o cinto da verdade, as sandálias da preparação do Evangelho da paz, e depois de você lutar, permaneçam firmes, sabendo que a sua luta não é contra carne, contra sangue, mas contra principados e potestades do ar. Nossa luta não é contra o nosso próximo, a nossa luta é contra Satanás. Ele tem nome junto com suas hostes demoníacas que querem lhe esfriar na fé, que querem lhe colocar contra o seu irmão, contra o seu pai, contra a sua mãe. Repreenda no nome de Jesus e vença pela fé. Vença pela fé. Com armas espirituais, vença em nome do Senhor Jesus. Matheson, um outro teólogo, vai dizer que ao tentarem fazer frente à vontade divina, achando que matando o Senhor Jesus Cristo iria exterminar o surgimento do cristianismo, eles agiram, na verdade, em aliança com o próprio Deus. Sem saber, eles foram instrumentos de Deus. O mal pode tentar se levantar, mas a igreja, ela é vitoriosa. É vitoriosa. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Permanecerá de pé. E isso é glorioso, apesar de mim, apesar de você, oscilante, fraco. Sabe, pecamos, erramos contra o Senhor, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mas Ele ergue novamente, Ele encoraja, e Ele está conosco até a consumação dos séculos. Você está perturbado pela política, não sabe se é direita ou esquerda, quem vencerá próximo ano. Você olha para a economia e vê a inflação lá em cima, taxa de juros alta, o que tem angustiado a tua vida? O que é que tem acontecido diante da tua realidade e da tua história que tem te desestabilizado? O dia mau tem batido a tua porta, sentimento de abandono, de rejeição. Lembre-se, Deus está no trono. O teu Deus está no trono. O soberano, o teu dono está no trono. O teu pai está no trono. É Ele quem está no trono. Não são os reinos dessa terra. É o nosso Pai que está nos céus e está no trono da tua vida e da igreja do Senhor. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que olha para a soberania de Deus. E assim como nosso irmão Obed pode dizer: pastor, isso não vai me limitar, eu creio em Deus. Crer na soberania de Deus é quando tudo dá errado e mesmo assim, ainda que eu morra, eu sou de Deus. Há um paraíso celestial me aguardando. Eu estou protegido no Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Há consolo de Deus para a tua vida nesta noite. Tire os olhos da adversidade, das cadeiras vazias, daqueles que não estão em unidade com a igreja do Cordeiro. Se você é cheio do Espírito Santo, você olha para a soberania de Deus e os seus atributos. Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom.
A Ele toda a glória, honra, louvor e majestade. Ele é bom. Deus é bom ao enviar o seu Filho. Deus é bom. Eu não me canso de falar, Deus é bom. Porque Ele enviou o seu Filho para perdoar os meus e os seus pecados. A maior dádiva da humanidade, Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi entregue pela sua vida. Outrora miserável, escravo do pecado, mas Ele nos deu dignidade em Cristo. Aleluia. Te colocou nessa família, tirou os teus pecados, te deu as vestes novas. Agora você pertence à família de Deus. Os teus nessa terra podem te rejeitar, podem te trair, podem te abandonar, mas o nosso Pai Celestial, o soberano, permanecerá do teu e do meu lado. Aleluia, aleluia, aleluia. Está nas mãos de Deus, é o melhor lugar que nós podemos estar. Olhe para o problema, é uma realidade. Olha para a escassez, a falta de suprimentos, é uma realidade. Olhe para a sua enfermidade, é uma realidade. Mas olhe para além da realidade. Olhe com os olhos da fé. Olhe para Deus e recebam vida. Olhem para Deus e sejam renovados no Senhor. Olhem para Ele. Olhem para mim, eu não tenho nada para vocês. Olhem para a palavra. Eis aqui a palavra que gera fé e ousadia. E que nós então somos cheios do Espírito Santo. É pela palavra. Terceira verdade que eu quero destacar neste texto, versículos 29 e 30. A palavra do Senhor afirma o seguinte: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com ousadia. Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do teu santo nome. Você entende o que eles estão pedindo aqui? Diante da adversidade, ele não está pedindo, Senhor, mata o meu inimigo. Diante do dia mau, eles não estão pedindo, Senhor, cessa o dia mau. Diante da adversidade, eles estão pedindo, Senhor, me reveste do teu Santo Espírito, de poder e de ousadia, para que eu me aproveite desse dia mau, para testemunhar da tua grandeza. Meus amados, que estatura, que envergadura espiritual esta igreja. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é evidenciada através de uma oração pela sua ousadia. Não teme o mal, não teme os inimigos, mas crê no poder de Deus e pede este poder para a sua vida. Me enche desse poder. Não, Senhor, eu não quero que o Senhor tire os meus inimigos, não. Senhor, me reveste de ousadia e de poder, para que diante dos meus inimigos eu possa dar bom testemunho de um servo fiel, um santo que quer agradar a Deus. Meu Deus, é uma coisa muito extraordinária. Eu não sei se você entende a dimensão dessa oração. Não é uma questão de sermos aliviados dos problemas, mas é de aproveitar a ocasião da dor, aproveitar as circunstâncias adversas. Mais uma vez cito, é como nosso irmão Obed, olhar para as suas pernas do joelho para baixo, sem senti-las e dizer, Senhor, eu sou teu, tu és poderoso, me ajuda a testemunhar da tua grandeza, me ajude a não murmurar, mas me enche de poder do Espírito Santo para falar das grandezas de Deus em meio às lutas e adversidades. Salvo engano, é o John Piper que tem um artigo chamado
uma bênção chamada câncer. Quantos teriam coragem de não apenas citar, mas ter o câncer e conseguir proferir isso? Há um artigo dele escrito na internet, se eu não estou enganado. Uma bênção chamada câncer. Meus amados, eu não vou dizer vocês, mas eu estou muito distante desse povo. Essa igreja era uma igreja cheia. Percebe a diferença da nossa vida para a vida desses homens, cheios do Espírito Santo? Você olha para o relato e você vê total ausência de medo, total convicção em Deus. Os olhos estavam fitos em Deus. Tanto importava o que lhes acontecia, nós somos do Senhor. Eles pedem, olha, para as suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Warren Wiersbe vai dizer que a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas pedir a Deus que Ele faça a sua vontade em nós e através de nós. O próprio Senhor Jesus Cristo orou assim: Senhor, se possível for, mas não, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós não gostamos de sofrer, não gostamos de sentir dores, não gostamos de portas fechadas, não gostamos de não ter dinheiro, não gostamos de ter enfermidades, mas uma coisa é certa: quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos condições de fazer orações ousadas, baseadas na palavra de Deus. Estava olhando e lembrando do caso da minha tia Lúcia, com diabetes, período como esse, correto? Final de ano, se eu não estou enganado. Período de final de ano, caiu de uma escada de um primeiro andar, e a igreja acompanhou, e a igreja orou, abriu-se uma ferida que quase tomou toda a sua canela. Está aí o sinal para ela testemunhar, e tem que testemunhar mais vezes. Era impossível, como fechar uma ferida dessa proporção para alguém que tem diabetes? Mas eu nunca vi a minha tia murmurar, eu nunca vi esta mulher de Deus dizer: eu não acredito. Os próprios médicos tinham que olhar para aquela ferida e dizer: que ferida bonita, como Deus está fazendo. Precisavam reconhecer o poder de Deus. Meus amados, isso é depender do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo, e apesar das lutas, fazer orações ousadas. Eu creio, eu não estou vendo, mas eu creio. Se você não crê, o problema é seu, mas eu creio. Deus vai soprar um novo tempo neste lugar, Ele fará algo diferente, algo novo, a qual nós estamos pedindo, clamando e buscando, porque é para a glória dEle. Deus fará isso. Eu não vejo, mas eu creio. Assim como Ele foi o Jeová Jirê, da provisão do passado, derramou graça, derramou unção, salvou almas, aglutinou pessoas para adorar o nome de Deus. Ele é o mesmo, por isso eu creio. Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele vai fazer, Ele é poderoso para fazer, porque a sua força não enfraqueceu. Ele é soberano sobre todas as coisas. Muitas vezes as nossas orações visam apenas o fim do sofrimento e um conforto pessoal. Verdade ou mentira? A igreja vitoriosa pede poder para testemunhar no meio dos problemas. A igreja vitoriosa, que é cheia do Espírito Santo, ela olha para a adversidade, para o dia mau e diz: Senhor, me ajude a dizer quem eu sou em Cristo. Um homem e uma mulher de Deus. Me ajude a viver como estes homens da tua palavra. Quarta e última verdade: como nós percebemos uma igreja vitoriosa, cheia do Espírito Santo, através da manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo. Versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios, repita comigo, cheios do Espírito Santo.
Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Quem não quiser não tem problema, mas quem quiser ser cheio do Espírito Santo, Deus, Ele ainda enche crente com o seu poder e com a sua presença. Ele é o mesmo. Da mesma forma, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos, não houve acepção, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Quarta e última verdade, através da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fluir através das nossas vidas. Esse lugar aqui tem que ser um lugar que incendeie o seu coração. E a vida de quem adentrar neste ambiente precisa sentir o peso da glória de Deus nesse lugar. Mas para isso acontecer, meus amados, não é de qualquer jeito. Ninguém vê a manifestação de Deus com a vida de qualquer jeito. A revelia, obstinada em pecado, sem confessar, sem deixar, sem estar em unidade, sem buscar com zelo a comunhão com os santos, sem querer agradar a Deus. Não há como isso acontecer. Você quer ver enchimento do Espírito Santo de Deus? Então santifique-se, renuncie à sua carne, à sua vontade, o seu eu. Confesse os seus pecados, volte-se para a palavra do Senhor e você verá algo acontecer. Eles estavam orando, uma reunião de oração, um momento de oração. Dentro desta ocasião, eles oraram, e o tremor foi um sinal físico que Deus demonstrou para confirmar a sua presença e a sua aceitação. Meus amados, o que isso lembra? A antiga aliança, quando Deus então desceu no Monte Sinai, e ali Ele se revelou a Moisés, e até o animal, se ultrapassasse a linha, o limiar do monte, seria morto. A presença de Deus manifesta naquele local. Deus, Ele continua agindo no meio do seu povo, e quando Ele fala é diferente, e quando Ele faz não há como contestar, porque quando a presença de Deus se manifesta, há alegria, há gozo, há um fluir diferente do Espírito Santo, porque a presença de Deus é incomparável. Mais do que palavras bonitas, a presença de Deus é a presença dEle, meus amados. Tire tudo, mas não tire a presença de Deus. Tire a presença de Deus e nós estamos arruinados. Não somos nada, mas com a presença de Deus, nós somos instrumentos valiosos na mão do próprio Deus. O mesmo teólogo citado anteriormente vai dizer que o Espírito Santo, ele não é um fluido mecânico, mas uma pessoa viva. É uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. E você não precisa fazer como determinados autores falavam, tem que dar bom dia para o Espírito Santo, mas você tem que comungar com Ele. Você tem que querer ver a manifestação dEle na sua vida. E aonde Ele se manifesta? Pela palavra. Na oração, nós olhamos para Deus e contemplamos a soberania de Deus. E nós não cremos, não é a oração em si, mas no Deus que recebe a oração e muda o quadro, e então traz resposta ao seu povo, e o resultado, meus amados, é justamente o enchimento do Espírito Santo que impulsionou a igreja a anunciar a palavra de Deus. Impulsionou. Como eu sei que a igreja não é cheia do Espírito Santo? Porque não proclama a palavra de Deus. Não anseia por anunciar a palavra de Deus. Mas quando nós estamos cheios, não há como reter esse mesmo gozo, essa mesma alegria. Nós queremos que outras pessoas também ouçam, que algo diferente aconteça no meio dos nossos. Meus amados, nós temos ouvido esta pregação há décadas nesta casa, e nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo para proclamar a palavra de Deus. Portanto, não há evangelização eficaz sem o poder do Espírito Santo.
O enchimento de ontem não vale para hoje. A alegria que você sentiu no Espírito Santo domingo passado já foi, já passou. Não adianta mais, não vale para hoje. Porque o novo de Deus se renova. Deus te renova para mim e para a tua vida. Amanhã eu acordei com saudade de Deus. Acho que porque nos últimos dias eu não estava buscando o como eu deveria. Eu não sei se isso acontece com você, mas às vezes acorda-se com louvor na sua mente, um anseio e uma necessidade do eterno, da manifestação de Deus, mas também quando nós adentramos no Santo dos Santos, oh, coisa linda, as lágrimas caem, a presença de Deus se manifesta, o poder dele se revela na sua palavra, voltamos a ter gozo por estar diante dele. Ah, meus amados, quando ele se manifesta, tudo é diferente, tudo é diferente. Então, concluindo, a igreja de Atos 4, ela é vitoriosa porque reconheceu que a sua força não vinha de si mesma, mas da presença atuante do Espírito Santo em sua vida. Sabe quando nós veremos fazer a diferença aonde nós passarmos? Quando nós fomos cheios do Espírito Santo. E sabe por que nada acontece aonde nós passamos? Porque não somos cheios do Espírito Santo. Você e eu precisamos de mais poder do Espírito Santo em nossas vidas. Eles transformaram ameaças em motivo de oração e a oração em motivo para agir. Eles não pararam. Eles foram, como Justo Jonas resume bem, os crentes aprendem nos tempos de dor que se mantiverem em sua fé, o Espírito Santo ele é engrandecido. Mantenha a sua fé. Não esmoreça. Pode não estar do jeito que você quer, mas creia no poder de Deus. Aleluia. A igreja cheia do Espírito Santo, então, amados, é como uma vela em um barco em meio à tempestade, que se o condutor for o soberano, descrito nesse texto, saberemos que nós seremos guiados e conduzidos em bom termo e chegaremos lá na Jerusalém celestial, independente dos ventos que soprem, independente das lutas, independente das críticas, independente se não estão do teu lado, se te admiram, se zombam de você, chegaremos lá. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é vitoriosa. E se nós não estamos vivendo essa vida vitoriosa, falta enchimento do Espírito Santo. E nesta noite, Deus ele quer te encher. Quero convidar a bispa para vir aqui cantar um louvor, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, igreja, em nome de Jesus.